Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, peço-lhe que se inscreva para poder receber as notificações sempre que eu edite um novo vídeo. Hoje eu gostava de partilhar convosco os meus sentimentos que me ocorrem pelo falecimento do Papa Bento XVI. É uma figura notável na Igreja contemporânea, quer como teólogo, quer como cardeal, quer como, sobretudo, como Papa. Foi um pontificado breve, mas intenso. Como foi intensa a sua vida, desde a infância até estes dias em que nós assistimos à sua morte, ao seu falecimento. A última palavra que ele disse, segundo o testemunho daqueles que estavam com ele nos últimos momentos, foi: Jesus, eu te amo. Ich liebe dich. Toda a sua vida foi pautada por estas duas grandes categorias, a verdade e o amor, e também a liberdade. Por aquilo que eu conheço dele, pelos livros, pelas controvérsias que ao longo da sua vida o acompanharam, tanto como teólogo, como depois como cardeal, prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, quer finalmente como Papa. Foram estas controvérsias, estas pressões, estas polémicas que se originaram à sua volta que, penso eu, conduziram aquele que já tinha tantas vezes pedido admissão ao Papa João Paulo II, da sua tarefa de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que sempre lhe foi recusada. O Papa João Paulo II nunca aceitou os seus pedidos de demissão, porque ele era um intelectual e desejava dedicar-se a estudar, a investigar a teologia. Ele mesmo disse na sua autobiografia que aceitou estes cargos, estes pedidos que lhe foram feitos pela Igreja para ser bispo, arcebispo de Munique e depois cardeal e prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele só aceitou estes cargos de altíssima responsabilidade se lhe fosse dada a autorização para continuar a investigar, a escrever os livros de teologia, sem dúvida dos mais profundos que a teologia, na história da teologia, nós tivemos. Eu próprio fui habituada desde a minha juventude a ler Ratzinger. Ratzinger foi o teólogo da minha vida, foi e continuará a ser o teólogo de referência. Os padres da Igreja, sobretudo Santo Agostinho, São Tomás e o cardeal e o bispo e o Papa Bento XVI, que continuo a ler. Tenho uma relativamente abundante bibliografia do Papa de Joseph Ratzinger, Bento XVI, que ocupa uma boa estante da minha pequena biblioteca. Mas eu estava a dizer que foram com certeza estas pressões a que ele foi submetido como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, porque ele é um homem cujo lema era a busca da verdade. Na senda de Santo Agostinho. Santo Agostinho, o grande tema de Santo Agostinho é a verdade e é o amor. Não é? Porque a verdade é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E porque ele disse uma vez: eu sou a verdade. Quem me segue caminha na verdade e a verdade o libertará. Portanto, a liberdade e a verdade e o amor são três conceitos que articulam não só a história da teologia e da cultura ocidental, nós podíamos dizer, mas também e sobretudo
a produção literária, teológica de Joseph Ratzinger, do cardeal Ratzinger, de Bento XVI. Mas era um homem que buscava a verdade e por isso não era um autoritário. Não era um autoritário. Ele procurava a verdade e quando a verdade era posta em causa, ele intervinha com toda a autoridade que a verdade e a busca da verdade traz. Mas estas expressões foram com certeza estas expressões, sobretudo no seu pontificado, que o levaram a apresentar a sua renúncia, uma vez que ele não tinha que pedir a ninguém e por isso ele renunciou. Claro que nos textos que nós conhecemos, que ele leu nas audiências gerais e depois o texto que ele leu aos cardeais, na sua resignação, ele diz que foi um ato de liberdade e de consciência longamente amadurecido e de facto nós temos sinais de que ele de facto se preparava esta renúncia há muito tempo. Mas eu acho que a pressão, como era um homem tímido, um homem simples, não aguentou essa pressão, renunciou. E quase até se poderia dizer, mas isso ora é muito difícil, mas há teorias da conspiração que aduzem a hipótese de ele foi obrigado, de certa maneira, a abandonar a cadeira de Pedro. E os cardeais, no conclave que se lhe seguiu, elegeram o Papa Francisco. Pronto, é um homem que buscava a verdade. Mesmo o nome que ele escolheu como Papa, Bento XVI, ele mesmo explica que isso tem uma intenção. Bento foi o grande patriarca do Ocidente, São Bento de Núrcia, que está à origem da Ordem Beneditina, que fundou a Europa através dos seus mosteiros, não é? O pai da Europa, não é? Que tinha como princípio, escrito na sua regra, nada a antepor a Deus. E por isso o Papa Bento XVI, quando escolhe o nome Bento, está a pensar em São Bento de Núrcia e em toda a sua espiritualidade que se concentra no único necessário, nada a antepor a Deus. E por isso toda a teologia é uma teologia teológica, centrada no mistério de Deus. No mistério de Deus que se revela a Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto é também uma teologia cristológica e é também uma teologia que se inspira no Espírito Santo, portanto é uma teologia trinitária. E é a partir deste centro absolutamente necessário, do único necessário, que é Deus, segundo a regra de São Bento, nada antepor a Deus, que ele articula todo o seu pensar teológico e todo o seu agir como teólogo, como pastor. Porque para Bento XVI, embora seja um teólogo, no bom sentido do termo, ele era também um pastor. E por isso, colocar Deus no centro do seu pensamento e da sua ação é a grande força, o grande contributo, a grandeza da teologia e da ação pastoral de Bento XVI. Mas ele escolheu o nome Bento também pensando no Papa Bento XV, o Papa que governou a Igreja, digamos assim, durante a Primeira Guerra Mundial. E pronto, foi um homem que procurou, no meio das tensões da guerra, estabelecer laços de paz. Ele não tomava posição por uma parte ou por outra. O Papa e a Igreja não podem tomar posições. O Papa e a Igreja não são cargos políticos, no sentido de que mede as forças e toma partido por um ou por outro. Não. Ele era neutro na busca da reconciliação entre as partes que estavam envolvidas. E por isso é um homem que procura a verdade e que procura a paz. Mas é aquela paz que nos vem de Deus, que nos vem do interior. Dou-vos a paz, dou-vos a minha paz. A busca da verdade levou-o
a uma certa altura, chamar a atenção para aquilo que ele chamava a ditadura do relativismo, isto é, a perda da noção de verdade e tornando a verdade uma questão de opinião. Ora, ele, com a sua teologia, com a ação pastoral, lutou contra este relativismo, contra esta ditadura do relativismo, em que não há a noção da verdade objetiva como o sol que nos ilumina. Aliás, a verdade, tanto na filosofia como na teologia, colhe a sua imagem do sol, da luz que é Deus e que nos ilumina, e por isso quem caminha na verdade não anda nas trevas. Não é? E nós vivemos já na altura, mas agora ainda mais, nesta ditadura do relativismo. Não há verdade objetiva, cada qual constrói a sua verdade. E vive-se num tempo em que já os filósofos antigos diagnosticavam, se confunde a verdade com a opinião. A verdade é a opinião é uma verdade. E o resultado disso é o caos no qual nós nos encontramos. O grande pensador que foi Ratzinger, o grande Papa foi Bento XVI, tinha como pilares estruturantes do seu pensamento a busca da verdade, a busca da paz. Que este exemplo de Papa Bento XVI continue para nós a ser um modelo para que cada um de nós e a própria Igreja não sejamos um catavento atrás das últimas modas, mas sejamos uma bússola que orienta para a verdade e para a paz. Até à próxima oportunidade, até à próxima conversa, se Deus quiser. Obrigado pela sua atenção.